isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Aleluia. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 8, para nós podermos ver como que os discípulos reagiram numa dificuldade da vida, que aqui é tempestade, mas uma circunstância a gente pode chamar de tempestade, né? Uma dificuldade que passa na nossa vida a gente pode chamar de tempestade. Então, como que os discípulos agiram na tempestade, na circunstância, e como Jesus agiu. Então nós temos sempre que usar o padrão Jesus, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Não é Moisés, não é Davi, não é Noé, ninguém é o autor e consumador da nossa fé, é Jesus. Amém. Então nós temos que saber como que Jesus agiu, ele é o padrão, né? Então nós vamos observar aqui a diferença, né, de atitude dos discípulos e de Jesus. Então veja capítulo 8 de Lucas, versículo 1. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade. Isso é o avivamento, viu, gente? Poxa, mas já teve um pregador aí que veio nas conferências do pastor dele e disse que a cidade dele já está inteirinha ganha para Jesus. Então acho que é para lá que nós temos que mudar, gente, verdade. Porque uma cidade inteira ganha para Jesus, está a glória de Deus funcionando lá, né? Então que era melhor ir para outros lugares para ganhar outros. Mas não é, quer ganhar gente, número dentro da igreja. Isso não é salvação. Então vamos sintonizar. Então Jesus, ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Gente, os apóstolos acompanhavam Jesus, vendo tudo que Jesus fazia. Aí, vamos observar aqui, aí Jesus vem e vai ensinar sobre a palavra de Deus, o papel dele de semear a palavra e de nós como um terreno onde a palavra é semeada. Então vamos ver como que Jesus lida com este ensino através desta parábola. Versículo 5, ele diz: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, crescendo e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, gente, esse ouvidos é que nós precisamos do Espírito Santo para nós sabermos como que nós vamos receber a palavra e andar nela, e é tudo que nós estamos aprendendo, né? Para que ela dê fruto, porque nós vimos aqui que tem várias maneiras de perder a palavra anunciada, semeada, e é com muita facilidade, né? Então, veja aqui no versículo 15, ele vai explicando aqui depois do 9 em diante, quais são esses terrenos que ele falou aqui do versículo 5 em diante. Mas no 15 ele diz: A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Esses frutificam com perseverança. Ele está dizendo que a palavra de Deus tem que criar raiz na nossa vida. Porque uma árvore pode viver sem raiz, gente. Tá certo? Agora, se a raiz da árvore não presta, a árvore não presta. Ela começa a dar fruto enferrujado. Vocês já viram? Fruto que não cresce, fica verde, ou se ele, metade fica amarelinho, maduro, outra metade não está boa, tem umas ferrugens nela, tem uns buracos, porque a raiz está mal. Está valendo? Então é isso que Jesus está falando, que esse coração que retém a palavra são essas pessoas que deixam a palavra criar raiz para dar fruto na vida. Fruto do que ela é. Porque o que ela é tem que ser produzida na nossa vida. Então ele chama isso de fruto. Tem que acontecer.
Então esse é o coração adequado que Jesus quer que nós tenhamos. Então ele deu uma porção de exemplos de outros tipos de coração. Então nós precisamos tomar cuidado para a gente ver se a gente não está no engano desses outros tipos, né? Coração que não dá fruto, que dá o que Deus não quer. Então a palavra de Deus, conforme ele diz aqui no 15, retém, quer dizer que esta palavra, criando raiz, ela faz parte da minha vida. A palavra de Deus tem que fazer parte da sua vida. Por isso que ela é importante. Porque a raiz dela, gente, é no nosso espírito, onde nós nascemos de novo, com a nova natureza. Então, ela vai abranger o resto do que nós somos. A alma e o corpo, o físico. Então, é isso que tem que acontecer. Para que nós todos sejamos uma árvore boa com raiz poderosa, que é a palavra. Tá? Tudo tem que sair dessa condição aqui. Então veja, versículo 19, vamos ver aqui, isso aqui. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. A família dele veio atrás dele, e ele estava lá, no meio da multidão. E lhe comunicaram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então a palavra de Deus tem que ser praticada. Por isso que ele fez este exemplo, este ensino de semeador que semeia a palavra e os tipos das pessoas que só ouvem e não praticam. Tiago já falou isso, que quem não pratica não é negligente. Que a palavra de Deus tem que ser praticada, vivida. E nós estamos aprendendo que nós temos que, então, seguir a nossa nova natureza, o nosso espírito, não a nossa alma. Se nós toda hora estamos esbarrando no que a nossa alma é sinal que não está com raiz a palavra de Deus na nossa vida. Então, nós temos que nos empenhar melhor, ler mais a Bíblia, confessar a palavra é importantíssimo. Ir falando a palavra de Deus, o que ela é com relação aonde eu estou esbarrando, na alma. Vocês estão acompanhando? E a adoração é importante, e a oração em línguas é necessária. Então, nós precisamos estar bem atentos a este ensino de Jesus. Nós não podemos desprezar o que Jesus ensinou. Nós temos que levar isso muito a sério, porque isso daqui é o fundamento para a nossa vida. Tá? Para a gente não andar enganado, porque nós vamos passar na presença dele. E é bom que nós estejamos bem dentro disso daqui. Tá? Então, agora nós vamos ver a diferença de quem consegue fazer o que a palavra diz, porque se empenha, não é? Você tem que querer. Você não pode deixar isso assim, de qualquer jeito, porque não vai acontecer. Não é automático, né, gente? Tem muitas pessoas que pensam que aceitaram Jesus, foram batizados no Espírito Santo, então acabou, não precisa mais nada. Não tem nada a ver. Você aceitou Jesus, aí foi batizado no Espírito Santo, agora vai começar a sua vida com Jesus. Você tem que crescer, você tem que entender, você tem que saber. E mais, viver. Né? Então, no versículo 22 diz assim, aconteceu o quê? Num daqueles dias, entrou Jesus num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes, passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Gente, foi tão séria essa tempestade, que os pescadores, quem estava com Jesus era tudo pescador. Pedro era o chefe. Tá? Então eles eram acostumados com o mar. Gente, você sabe que vira e mexe dá uma tempestade no mar. Eles estavam acostumados, mas dessa vez foi tão forte a tempestade que eles, acostumados com a situação no mar, ficaram apavorados, porque foi uma coisa diferente. E isso acontece na nossa vida. De vez em quando se levanta uma tempestade na nossa vida diferente do que nós já vivemos antes, né? Então, nós precisamos estar atentos
ao que Jesus está falando, para que nós não sejamos pegos de surpresa e ainda destruídos. Que a tempestade pode destruir sim a nossa vida, tá? Então tem pessoas, está tudo no controle de Deus, Deus é que sabe, não é tudo isso não. Nós já estamos sabendo, né? Que não é toda porta aberta que é Jesus, né? Porque quando está tudo flores, é Jesus que abriu, mas o diabo abre também. Sabe, quando está tudo dando assim, estou feliz, estou contente, estou alegre, é Jesus. Não, nem sempre. Então a gente precisa aprender que não são todas as portas abertas que foi Jesus que abriu. Porque, aliás, tem muitas portas que Jesus abre e é a maior guerra, maior tempestade se levanta. Ué, mas Jesus abriu, mas o diabo veio com tudo. O inimigo vem. Então nós precisamos saber andar na palavra. Nós temos que ser esse coração que vai dar fruto. 100%. Então nós temos que mudar bem o nosso jeito, para nós andarmos de acordo com a palavra. Não se esqueça que a palavra é o espelho. Não é isso que diz? É um espelho que nos transforma na imagem de Cristo Jesus. Transforma. E é de glória em glória. Mudou um pedaço, vai para outro. É outra glória que vem. E mudou aquele, vai para outro. É outra glória. Tem que haver essa mudança. Então veio essa tempestade. Foi diferente. E isso trouxe medo. Porque veja o 24. Chegando-se a ele, os discípulos, os que estavam ali no barco, despertaram-no dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Jesus, gente, o que é? Acordou, o que é que houve? Levantou e acabou com tudo. Mas eles estavam com medo, eles foram atrás de Jesus sem praticar o que eles já viram Jesus fazendo. Estão acompanhando? Sim. Não adianta ficar gritando Jesus lá em casa, porque não vai resolver. Né? Desesperados. Jesus, Jesus. Não vai, gente. Não é assim. A palavra tem que estar enraizada dentro de nós. Falar a palavra de Deus é uma das maneiras onde a palavra vai sendo enraizada. Ler a Bíblia é importantíssimo. Entender, ter revelação da palavra é importante, como nós estamos aprendendo, que nós temos que saber quem nós somos em Cristo Jesus. Nós somos os cordeiros com Ele do reino de Deus, do que o Pai tem e é. Então, se eu não souber isso e nem souber como Deus me vê, eu só estou perdendo. Eu fico andando numa condição destruída, distorcida também. Então, Jesus levanta e acaba com isso, porque eles estavam com medo. O que aconteceu nessa situação aqui, gente? Como Jesus ensinou aqui atrás, a palavra de Deus foi roubada. Tirou deles. Quando a palavra de Deus é tirada, o diabo leva vantagem. Nós temos que ficar firmes na palavra. Ela é inabalável, ela não muda. Tá? Então, quando a tribulação vem, a tempestade vem, é para nos desequilibrar. E se eu não tenho a palavra dentro de mim? Eu fico na derrota. Então, no 25, diz assim, então, Jesus lhes disse, onde está a vossa fé? Ele não acordou assim, vocês estão bem? Vocês estão passando bem? Aconteceu alguma coisa? Não foi essa a atitude de Jesus. Ele nem olhou para eles, nem quis saber se tinha água no barco. Não é assim que nós andamos na tempestade, olhando o efeito da tempestade. O que a tempestade está causando? Nós temos que olhar para Jesus como padrão consumador da nossa fé. Tá? No que ele diz com relação à tempestade que eu estou passando. O que ele diz? Por isso que você tem que ler a Bíblia. Porque ele diz, ele fala dentro da circunstância que vivemos o que é. Então eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Quem é esse? Mas eles não andaram com Jesus toda hora. Né?
que é isso? Quer dizer, cada momento se surpreendendo com a glória em que Jesus andava. Mas Ele nos deu essa glória, queridos. Nós temos que vencer. E não é com a nossa mente, com boa vontade, com a força humana. É com a palavra de Deus. Né? É dentro do que Jesus estava ensinando. Aqui está falando, nós vimos no primeiro versículo que ele ia pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Eles estavam aprendendo, vendo. Por que não fizeram a mesma coisa? Por quê? Porque eles estavam na alma, na carne e não no espírito. Tudo bem, eles não tinham nascido de novo ainda. Mas eles já tinham sido despachados por Jesus para irem nas cidades com poder. 2 vezes Jesus pegou 2 grupos de 70 pessoas, discípulos, e ele vai com o meu poder. Porque o poder vinha de fora, agora o poder de Deus vem de dentro, da nova natureza. Existe poder e autoridade para nós exercermos. Então você vai ter que enfrentar todas as circunstâncias que você passa, tempestade com a palavra. Por isso que não adianta ficar falando palavra para os outros para dizer que você está numa boa. Você tem que viver. Tá, queridos? E isso é cada dia. Então, aqui como Jesus falou assim, ó, onde está a vossa fé? Porque se eu não creio no que a palavra de Deus diz, eu creio na mentira que mata. Acompanhou? Amém. Eu creio numa mentira que eles estavam crendo na tempestade, não crendo no que Jesus era, o exemplo, o consumador da fé. Vocês estão acompanhando? Então é nesse caminho que nós temos que andar. Como que Jesus agia. Agora, vem uma tempestade na minha vida. Gente, a tempestade, imagina, isso aqui é uma tempestade. Então entra na cena. Tempestade, gente, ela não vem e sai num minuto, né? Porque nós estamos aprendendo a vencer as tempestades. Então, ela pode fazer com que eu ande mais devagar, mas ela não pode me parar. Estão me acompanhando? Amém. Então você põe isso na tua vida. A tempestade vem, mas ela não pode me parar. Você não pode parar. Você pode ir mais devagar agora na sua vida, porque você está crescendo para se livrar da tempestade. Crescendo no quê? Na fé. O profeta Jeremias falou que ele comeu a palavra de Deus, não foi? Então é isso que nós temos que fazer. Comer a palavra de Deus é se alimentar da palavra de Deus. Como o Tiago diz, que ela tem que ser implantada. E isso, gente, é ler e falar a palavra. Nós temos que usar um tempo da nossa vida fazendo isso. Para nós não sermos pessoas religiosas carnais. E sim pessoas espirituais que andam sob a ação da nova natureza. É isso que Jesus vem ensinar. Jesus estava ensinando isso. Se você ler os evangelhos agora, você vai observar que era isso que Jesus ensinava. Antes que acontecesse essa mudança, né, de alma, de morte espiritual para a vida espiritual. Então ele ensinou antes, daí ele morreu, ressuscitou, deu vida para eles. Eles foram salvos e depois foram batizados com o Espírito Santo. Mas os evangelhos, todos, ele está ensinando esta transição, esse momento de mudança, de andar na nova natureza. Então veja que a sua alma é toda religiosa, a nossa alma é toda religiosa, a nossa alma, ela duvida, ela não crê, ela atrapalha, ela só acredita na mentira, o que é distorcido, o que não é a palavra. Então, ela dá muito trabalho, por isso que o nosso espírito tem que crescer. É isso que ele está dizendo de criar raiz. A palavra de Deus cria raiz, porque o nosso espírito está crescendo, andando na palavra de Deus. E dando ordens para a alma, para ela não se comportar mais como aqueles que não eram nascidos de novo ainda. Ela tem que colaborar com a fé que está no meu espírito. Estão acompanhando, né, gente? Então é trabalhoso. Isso daí é todo dia, né? Que nós temos que
buscar para crescer. Igual quando éramos criança. Todo dia a gente está aprendendo uma coisinha. Todo dia, fomos crescendo, aprendendo. É assim que é. Nós temos que aprender a andar no Espírito. Então, por isso que essa palavra tem que estar no nosso coração, porque se eu sei só da minha cabeça que eu sou filho de Deus, e isso não está no meu coração, qualquer situação me desmonta. Estão entendendo? A necessidade de eu saber que eu sou filho de Deus e agir como filho de Deus. Ter isso no meu espírito. Porque quando a adversidade vem, a tempestade vem, eu sei que eu sou filho de Deus e sei como meu Pai, Deus, me trata na situação adversa, na tempestade. Não é legal isso? Amém. Do mesmo jeito que ele tratou Jesus. Jesus aqui estava como Jesus de Nazaré, igualzinho a nós. Mas na nova natureza dele, estava liberado toda a autoridade e poder. É a mesma coisa que nós temos. Se nós não crescermos, nós vamos sempre ser enganados pela alma, pelas mentiras. Então, por isso que nós estudamos a palavra, lemos e vamos exercendo, praticando o que nós estamos aprendendo de filhos de Deus. Então, só ter conceito na cabeça que eu sou filho de Deus e não saber andar nisso, vai me prejudicar. E por quê? Se eu sei que eu sou filho de Deus, cada problema meu, cada tempestade, Deus tem a resposta. Não é bom? Ele tem, eu tenho que saber qual é a resposta. Porque eu sou filho de Deus, ele tem a resposta. O problema pode estar ali, a tempestade pode estar ali, mas ela não pode te sucumbir. Ela não pode te afogar, te sufocar, te desequilibrar. A tempestade pode estar ali, mas você pode estar em paz. Porque ela não vai destruir você. Amém. Então, gente, é saber sair fora das tempestades. Nem sempre o barco está vazio. Está com água, mas ele não vai afundar. E nem você está passando mal com aquela água que está lá, porque você está vendo a bonança no seu espírito. É isso que é dar fruto. É isso que é ter a palavra implantada, ter a raiz da palavra na nossa vida. Estão acompanhando? Imagina você dentro do barco, com água lá dentro, uma tempestade, mas você em paz, porque você não vai ser afogado. Você não vai morrer. Não vai acontecer nada porque você está olhando para o consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Fazendo a mesma coisa. Você está exercendo a autoridade na tempestade. Você não vai acabar com a minha vida, diabo. Você não vai. Tempestade, você não vai acabar com a minha vida. O Senhor me deu paz, me deu equilíbrio e eu repreendo agora esse mal. Porque o mal pode usar muitas coisas para chamar a minha atenção e para me desequilibrar, tirar minha paz, meu sossego, minha alegria de viver. Vocês estão acompanhando? Então, eu tenho que cair fora disso. Como que eu vou cair fora? Vivendo a palavra de Deus. Você não pode ficar atormentado com aquelas pessoas que estão ao seu redor te atormentando. Vocês estão acompanhando? Você tem que andar na paz. É isso que o Senhor quer. Ele vai te dar a resposta do seu problema para você receber a paz. Pronto, você venceu. Quando você recebeu a paz, você venceu. Não importa se tem água no barco. Não importa a situação, você está em paz, com segurança, porque a palavra de Deus te sustenta. E nada vai destruir a sua vida. Mas está tudo ali do teu lado. Mas isso não te afeta. Estão acompanhando, querido? Então é isso que nós temos que fazer. Saber distinguir a atitude desses discípulos aqui, na tempestade, e a atitude de Jesus. O comportamento. Como que é que você se comporta? Então, você tem tudo para crescer, ficar em paz e deixar a resposta vir. E durante isso você vai andando com paz. Valeu, queridos? Então a paz é importante. Você tem que examinar o seu coração se está com paz.
Quando você está com paz, você está sossegado. Você não está atormentado. Tormento é aqueles pensamentos. Aquilo lá destrói uma vida, certo? Então você não pode permitir pensamentos que vão destruir a sua vida. Então as circunstâncias e as tempestades são diversas de acordo com cada pessoa, cada situação. Mas para Deus é tudo a mesma coisa. Então você acha que o seu é pior que o outro acha pior, que é cada um vivendo o seu. Mas para Deus é tudo a mesma coisa, e para acabar com isso, para Deus também é a mesma coisa. É só andar na palavra. Fica firme na palavra. Deixa essa palavra ser o seu sustento. E presta atenção como é que o diabo rouba. Porque Jesus falou aqui que o diabo, ele vem roubar a palavra. Assim que ela é lançada, semeada, o diabo vem roubar. Então nós já vimos que os nossos pensamentos também dão trela para a palavra ser roubada, né? A gente não pode permitir. Por isso que nós temos que ler muito Bíblia, orar muito em línguas, adorar a Deus, porque os nossos pensamentos começam a vir do nosso espírito. Palavras que constroem, não que destroem. Porque as palavras, os pensamentos que estão na nossa cabeça carnal, eles nos destroem. Acabam com a nossa vida. Então não podemos andar mais neste âmbito. Aí você é vitorioso. Aí você está na glória de Deus. Aí você está abençoado. Valeu, queridos? Então é isso aí. Essa semana pratique isso, ande nisso. E você vai ver já respostas de Deus para as suas situações. E todos que estão em casa sejam abençoados com a tua palavra que veio, Senhor, com unção e poder para clarear as mentes, Senhor, para iluminar esses corações, trazendo vida e vida em abundância, resolvendo problemas. Senhor, a sua unção veio para dar a força que cada um precisa para andar no seu reino, para conhecer a sua palavra e ficar livre de toda a maldade de Satanás, em nome de Jesus.